Livro de Apocalipse, capítulo 1 e o verso 1. Somente esse verso diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Amém. Podem vos assentar. Quando o pastor William perguntou se tinha alguém nos visitando, eu, correndo o olho, lembrei que ainda continua conosco a irmã da irmã Hilda, não é, irmã Hilda? Está nos visitando. Deus abençoe. Isso é muito maravilhoso quando a gente recebe pessoas na nossa casa. Meus irmãos, eu quero lutar para que minha voz ela possa estar cooperando, e eu trouxe um assunto para vocês que eu acho que dentro do livro de Apocalipse é o que mais se lê, ou pelo menos o que mais a gente ouve. O meu pai, ele era um homem versátil no livro de Apocalipse. Eu convivi com ele até mudar aqui para o Triângulo Mineiro. Casei e assim mesmo fiquei morando com ele aproximadamente 7, 8 anos, ou talvez um pouco mais. E a sua Bíblia, ela tinha algumas páginas bem gastas. Hoje nós, os crentes, temos abundância de Bíblia, mas há alguns anos atrás, 40, 50 anos, era uma coisa assim mais difícil de você ter acesso para adquirir. E também a mais notória entre nós, os obreiros, era uma Bíblia que tinha referência, mas não tinha nenhum comentário no rodapé. E meu pai, a Bíblia dele era gasta, porque apesar dele ter óculos, mas ele tinha dificuldade de ler, e ele corria o dedo em cima do versículo que chegava a gastar. Então o livro de Apocalipse para ele era um livro que ele sempre estava meditando. E havia naquela época um pastor europeu, eu acho que ele era alemão, e ele editou o jornal A Chamada da Meia-Noite. Alguém chegou a conhecer esse jornal? A Chamada da Meia-Noite? Os mais velhos aqui conheceu. E esse jornal, Vilmalgo, lembrei do nome dele, pastor Vilmalgo. E eu tive o privilégio um dia de passar na cidade aonde era sua editora e também o escritório de distribuição desse jornal, tanto o jornal como o encarte de revista. E esse jornal detalhava muito sobre o livro de Apocalipse. E são poucas pessoas que se esboçam e entendem de verdade, sem heresia, pregar sobre o livro de Apocalipse. E ele é um dos que mais tem sido
entre aspas, apoio para alguns pastores que editaram grandes heresias. Lendo o livro de Apocalipse, alguns até marcaram a data da volta de Jesus. Porém, irmãos, existe no livro de Apocalipse bênção dentro das revelações, diferenciada do livro de Daniel, que existe profecias que já cumpriram, outras que estão cumprindo e ainda algumas que se cumprirão. O livro de Apocalipse é revelações, e uma das revelações que nos ajuda muito e nos dá uma base bíblica a respeito da natureza do tempo e uma perspectiva ou um raio-x da igreja em que nós estamos vivendo hoje, é a 7 carta escrita através de João, o evangelista, na ilha de Pátimo. Fala sobre etapas da igreja, e hoje nós estamos numa transição, mas na realidade nós estamos vivendo mais dentro da característica de Laodiceia do que de Filadélfia. Agora eu trago esse assunto aqui hoje, uma reflexão. Escolha aí, talvez não lhe interessa para você, mas para outros interessa, porque conhece um pouco a respeito de cada DNA, de cada raio-x das 7 igrejas. Qual destas igrejas você escolheria para ser membro delas? Qual? Pastor, eu não li a ponto de eu dizer, essa tem isso, essa tem aquilo, me agrada aqui, me agrada acolá. E outra coisa, pastor, o que me interessa saber se eu escolheria a igreja de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, etc., para ser membro, sendo que ela foi escrita para uma igreja da Ásia. Mas existe tantas coisas que nos ajudam hoje, agora. Então, Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao verso 7, fala das características da igreja de Éfeso. De Apocalipse capítulo 2, 12 a 17, fala da característica da igreja de Pérgamo. A característica da igreja de Sardes já está em Apocalipse capítulo 3, verso 1 a 6. Depois vem, perdão, irmão, eu fiz aqui uma confusão, me desculpa. Primeiramente a igreja de Éfeso, Apocalipse 2, 1 a 7. Segundo, Esmirna, Apocalipse capítulo 2, 8 a 11. Terceira, Pérgamo, Apocalipse capítulo 2, 12 a 17. Depois a igreja de Tiatira, Apocalipse capítulo 2, 18 a 29. E aí vem a quinta igreja, Sardes, Apocalipse capítulo 3, 1 a 6. E a sexta igreja, Filadélfia, Apocalipse 3, 7 a 13. E depois Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, 14
a 22. Aqui está as características, a natureza, o comportamento, o lugar, as provas, as perseguições dos crentes dessa igreja na sua época. Todas as 7 igrejas, elas ficavam na cidade da Ásia Menor. E sabemos que eram praticamente em cidades que hoje estão em ruínas. E algumas ainda têm pequenas características que comprova a veracidade da carta ou das cartas. Primeiramente, uma coisa que me chama a atenção, que a revelação de Jesus, podemos dizer de Deus para Jesus e de Jesus para João, ela tem algumas peças, alguns objetos, para nós não esquecermos. Primeiramente, 7 castiçais de ouro. Apesar de algumas igrejas estarem em situação de decadência, mas elas eram representadas por castiçais de ouro, representando as 7 igrejas. E os castiçais fala da luz, do luzeiro, que cada igreja dessa representava a noiva de Cristo em época de trevas, em época de escuridão. Por mais que, podemos dizer, parte de algumas delas, eu não digo todas, mas parte de algumas delas tinham bloqueios, tinham costumes, tinham culto a demônios, tinha prostituição, tinha coisas que desagradou o Senhor, mas o que representava a igreja era os castiçais. Eu quero com isso lembrar você que nós não temos uma visão clara sobre hoje o que representa em ordem numérica, denominacional ou em local, ou aquela ou essa. O que nós sabemos que não importa se algumas denominações, se alguns pastores ou obreiros estão causando dano à igreja representada como a noiva de Cristo. Ela é a noiva. Infelizmente nós gostamos, talvez uma força de expressão, mas grande parte das pessoas tem uma visão de decadência da igreja hoje. Olha como a noiva de Cristo, ela não vai suportar até o dia das bodas do Cordeiro, mas ela vai chegar e ela estará pronta para o arrebatamento dela, da noiva. Ela permanecerá com as suas vestes brancas, óleo na cabeça, como diz a Bíblia Sagrada, candeia cheia, aleluia. Ainda que a manifestação e a glória do Espírito Santo
na nossa visão, em alguns lugares já não existe mais, mas lá tem a noiva de Cristo, com a lâmpada cheia de azeite, esperando o noivo a vir buscar. Então, os 7 catsais é o que representa a luz do Espírito Santo, a luz do Evangelho, a luz da palavra. A igreja é um luzeiro do Senhor, seja qual for a tempestade. Ninguém vai apagar a luz da igreja, irmão. Tentam apagar no mundo islâmico, mas a igreja está crescendo. Pode ser alta noite, pode ser escura a noite, mas o candeeiro de Deus está aceso, clareando, e aonde tem um crente tem uma luz que brilha, principalmente aqueles que guardam com esperança o arrebatamento da igreja. Deixa o sujo sujar-se mais ainda, mas permaneça limpo. E você sabe o que eu estou dizendo, porque o diabo quer sujar a noiva, mas os seus vestidos são lavados como o sangue de Jesus. Depois tem as 7 estrelas, que são os mensageiros, que são os pastores da igreja, os que receberam a mensagem, o que tiveram a responsabilidade de transmitir a mensagem para a igreja. Somos estrela, mas não temos luz própria. A nossa luz vem de Jesus. Somos estrela, pastores, mas não precisamos do holofote da mídia, ou holofote do mundo para brilhar. Não, somos igreja, e o brilho nosso tem que vir do Senhor Jesus, através da sua palavra. Porém, tem uma coisa aqui maravilhosa. Entre as igrejas havia a presença do Senhor. Preste atenção nisso, irmão. Dê uma sintonizada mais na sua fé, no seu amor, na sua crença na palavra. Havia a presença do Senhor passeando entre as igrejas. Você sente a presença do Senhor aí? Você sente? Deixa eu dizer aos irmãos, hoje não está fácil. As notícias, elas são jogadas em nossa mente de forma tão violenta, que quer entrar em nós, ainda que nós não aceitamos. Por isso que é bom você saber que entre nós está o dono da igreja, o noivo, Jesus Cristo está entre nós. Aleluia! E se você crer nesta palavra, Ele está aí junto contigo para fazer milagre em sua vida, e você vai sentir a presença dele, ainda que o seu dia foi um dia de tristeza, de amargura, de cansaço e de incredulidade. O Senhor está presente. Você pode crer, Ele está entre nós. Eu, João,
Apocalipse capítulo 1, verso 9. Meu irmão, coloca aí por favor. Eu, João, que também sou irmão e companheiro na aflição, no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Tinha uma causa, tinha um motivo por ele estar exilado, e não era uma bonita ilha, e ela era uma ilha rochosa, e se mandaram João para lá por causa da palavra, é porque era um lugar terrível. As suas noites escuras, o Senhor pode revelar coisas espirituais para você. Você acha que está ilhado, não acha? Ainda hoje, minha esposa sabe, eu me senti ilhado. Me senti ilhado. Mas como é que o Senhor foi maravilhoso para comigo? E Ele nos ilha, muitas vezes, a tribulação vem, a angústia está aí, a doença, a insegurança, para revelar para nós as coisas do céu e manifestar a presença do Espírito Santo. Você pode glorificar o Senhor. Verso 10, querido, do capítulo 1 de Apocalipse. Achei-me em espírito, ou fui arrebatado no espírito, no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como uma voz de trombeta. Verso seguinte, que dizia: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês, escreve no livro e envia para as 7 igrejas que estão na Ásia: a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sarde, da Filadélfia e Laodiceia. Próximo versículo. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Você pode lembrar o que eu disse. Verso 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos um cinto de ouro. Que revelação maravilhosa. 14. E a sua cabeça e cabelos eram branco como lã, a lã branca, branca como a lã e como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. É possível nós termos uma revelação hoje de Jesus? Sim, é possível, mas nós não estamos querendo. Aí, meus irmãos, entre as igrejas, é o que eu queria que deixasse bem marcado. Vamos ver a primeira igreja, porque o tempo já está indo embora. A igreja de Éfeso. Eu vou ler. O irmão vai colocar lá, Apocalipse capítulo 2, verso 1 a seguir. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: assim diz aquele que na sua destra tem, segurando 7 estrelas,
que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Está aí. Que o Senhor, obreiros, nos segura em suas mãos. Sequência, verso 2. E diz: conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode suportar o sofrer os maus, e puseste à prova o que dizem ser apóstolo, mas não são, e tu os achaste mentiroso. 3. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não cansaste. Você está cansado, não está? Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados. Eu posso ter cansaço físico, você também, mas cansaço espiritual não. Vou ler o verso 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-se, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quanto não, brevemente a ti virei. Isso aqui eu li várias vezes. Tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrepender. Aqui pode ser coletivo, viu? E pode ser individual. Tem muitos crentes que não são mais luzes, ou não são luz, não tem a luz do castiçal. Participa da zombaria, comenta coisas do mundo assim como se nada tivesse dificuldade, como tivesse a maior facilidade de estar no meio ali, comentando todo o sistema que o mundo tem em todos os aspectos, mas tem dificuldade de estar discorrendo assuntos de Deus e assuntos da Bíblia Sagrada. Vai outro verso. O próximo. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe eu a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Amém. Eu vou, se Deus permitir, vou me esforçar o máximo para cada terça-feira que eu tiver oportunidade, nós vamos discorrer uma igreja, não teologicamente, não historicamente, porque tem livros, argumento, que fala sobre a história de cada cidade. Quantos habitantes, as suas atividades, a importância dela para o mundo de então, os pontos comerciais, os pontos supersticioso, religioso, romanos e outros povos. Não vou mais no sentido espiritual. E primeiramente eu quero dizer que cada igreja, Deus
através de Cristo, fez um elogio a elas, cada uma, e com exceção uma ou duas, não tiveram crítica da parte de Jesus. Incrível, hein? Não tiveram crítica. Teve pessoas dentro, falsos profetas, presta atenção nisso. Doutrina de Balaão, doutrina de Balaque, doutrina de Nicolau, mas o Senhor não fez crítica, porque era um desafeto dentro da igreja. Agora, esses dias eu estou caminhando, pensando, como pastor da igreja, nada melhor do que os outros, mas cabe sobre mim o peso maior. Não é outra coisa, irmão. Se Deus entrar aqui, se Jesus entrar aqui com um chicote, o primeiro que ele vai pegar vai ser eu. É você. É você. E aí a gente fica na parede, entre o punhal e a cruz, entre a cruz e a parede. É como se um pai de família estivesse na porta, não é exagero, e lá fora tivesse alguém empurrando a porta, e ela é de abrir, não é de correr, e você está ali, e tem companheiro te ajudando, mas a enxurrada quer entrar, o pecado quer entrar, as modas querem entrar, e você está ali gemendo, e alguém dizendo: deixa, pastor, você não aguenta mais não. O mundo é assim, é o jeito que está acontecendo. Mas, meu irmão, é um crente que teme ao Senhor e quer chegar no arrebatamento da igreja, ou quando o Senhor vier chamá-lo, seja através da morte, ele está tranquilo como muitos. Ele não fica em paz vendo o comportamento de muitas pessoas que cantam, que tocam, que pregam, que diz ser obreiro e que diz ser crente e vive como um mundano vive. Um pai jamais é o mesmo se um dos filhos estiver doente. Ontem, uma pessoa ia saindo e disse para mim: pastor Álvaro, o senhor orou por mim, e o senhor orou e no final você diz assim: que Deus te abençoe, que você perca essas joias que você tem na orelha, porque é ferro demais. É pince para cá, pince para lá. Estão usando crucifixo. Aí eu peguei, orei e falei para ela: que Deus te abençoe. Quando foi ontem, ela falou: eu perdi, pastor, mas eu vou achar. O que você faz? Você é muito pesado, como eu já vi muitas pessoas falarem, radical. Você lida com boa parte, não são convertidos, como diz o pastor que esteve aqui terça-feira, João, ele diz o seguinte para mim, lá, eu tive um encontro com ele na segunda-feira. Ele disse: eu vou lá na igreja, pastor, não vou viajar sem ir lá não. Ele disse: pastor, existe crente carnal? Existe. Eu disse: olha, por que você está fazendo essa pergunta para mim, um presbiteriano, calvinista? Você está querendo me pegar no beco aí sem saída, dizendo que é salvo, está salvo,
o que não está salvo não adianta estar na igreja, que não está salvo. Assim é o calvinismo. E vocês sabem que Calvino, ele não lia o livro de Apocalipse. Ele mesmo confessou numa carta que escreveu para um amigo: eu acho desnecessário eu pregar, posso ler, estudar, analisar, mas eu acho desnecessário ler sobre o livro de Apocalipse. E vou dizer outra coisa para vocês. Lutero diz: meus irmãos, eu tenho a carta de Tiago como a carta de palha, leve demais. Uai, todo grande teólogo esquece de orar, inventa. Um amigo meu agora, irmão, um pastor que eu sempre admirei, está defendendo o batismo de criança. Admirei. Aí vem o outro, diz: a Bíblia precisa ser complementada. Não te assuste, não. E é essa igreja que está caminhando, que Jesus também tem elogio e tem crítica para fazer. Vai escolhendo aí. Eu acho que você tinha que escolher e segurar. Não, eu quero fazer parte da igreja de Éfeso. Você escolheu a sua já, Clayton? Qual que é? Filadélfia? Ah, já está cheia, tem crente demais. Pode passar para outras. Fábio, qual que você vai escolher? Não sabe ainda? Escolhe qual igreja você queria fazer parte dela. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Primeiramente, o Senhor faz uma crítica à igreja de Éfeso. Já não tem o mesmo fervor, já não me ama mais. Olha a crítica. Eu não sou mais o primeiro na sua preferência. Está aqui, ó. Já não ocupo o seu coração 100%. Não vê uma pessoa? Eu acho de novo. Já não me dá mais o primeiro, a primazia na tua vida, no teu coração. Eu conheci crentes na Igreja Batista, na Assembleia de Deus, que eles dão o primeiro lugar ao Senhor Jesus. E não podemos ser diferente. Ele morreu por nós. Nos amou primeiro, antes que nós o amasse. Ele nos salvou e nos escolheu e nos chamou e nos nomeou. E Ele intercedeu por nós ao Pai, dizendo: guarda eles, guarda. Eu não vou ficar mais no mundo, mas eles vão ficar no mundo. Vocês têm mais um hino para cantar? Vocês estão dominando, hein? Olha ali, eu estava olhando ali, só mulher. Meu Jesus. Vamos, eu não quero passar do horário, porque eu vou ter um tempo para pregar sobre isso. Tá? Agora eu quero falar. Jesus disse para a igreja de Éfeso: eu tenho na minha mão direita o pastor, tá? E ando no meio dos castiçais de ouro. Se você tem fadiga religiosa, faça análises. A primeira reclamação, ela implica
o apetite, o desejo de você estar na casa de Deus. Não, deixa, olha, o pessoal que vem só aos domingos, que me desculpa, eles já não amam mais Jesus com o primeiro amor. Não posso aceitar isso, irmão. Ah, não vou no culto hoje. Ah, não vou no culto hoje. Ah, já tem vindo gente só na ceia. Pastor, o senhor podia fazer uma análise. Não aceito. 90% estão trabalhando, só 10% que não trabalha e vem. Teve pessoas aqui que para chegar aqui pagou um preço caro. Pessoas velhinhas igual o Rui, o Cirilo com 100 anos, né? Pastor Eurípides com 70, cheio de cacuete, né, pastor? Cheio de dor. Já começa a vir um desânimo na hora de amarrar o sapato, já não dá mais conta. Irmãs que tiveram que limpar a casa. Essas velhinhas, coitado, olha aí, meu Deus do céu, e cantando no coral. Isso é o primeiro amor. O primeiro amor faz você enfrentar o frio, a chuva, porque você ama Ele primeiro do que o sofá da sua casa, ou o programa na televisão, ou ir na casa de alguém comer um pão de queijo. Você ama. Você ama primeiro. Então eu vou à tua casa. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. E aqui é o lugar de nós ser abençoados uns pelos outros e todos pela palavra. Igreja de Éfeso, vamos ouvir vocês louvar o Senhor. E depois, olha, esse negócio de velhinha sempre é brincadeira, mas no fundo tem verdade, viu? Né, Tiago? Como é que foi o dia hoje, Tiago? Pesado, de luta. Jorge, como é que foi o dia hoje, Jorge? Olha, o Demerson está aí, o Emerson, é Demerson que chama ele? Emerson, está aí. Numa cadeira, que dificuldade, mas não perde o culto. E nós que temos toda a articulação vocal, muitas vezes passa o culto todinho sem dar um glória a Deus, mas ele está ali, glória a Deus, glória a Deus. Isso é o primeiro amor.